Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos da ADVEC, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone, meu WhatsApp, DDD 99, telefone 991520454. Dê aí um like, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos para ajudar você na lição, entre em contato conosco por esse telefone e eu envio para você gratuitamente em PDF, em PowerPoint. Neste trimestre nós estamos estudando nas lições da Palavra de Deus com o tema Restaurando a Visão Familiar. E nós temos como comentaristas deste trimestre Albertina Malafaia, Cláudio Duarte, Elisete Malafaia e Estevão Fernandes. Nós já estudamos a lição 1, casamento, o lugar em que tudo começa. Lição 2, os cônjuges e a sexualidade. Lição 3, os dramas humanos e a graça divina. E hoje vamos estudar a lição 4, do coração para toda a vida. Então hoje vamos falar principalmente de filhos como presentes de Deus. E também falamos sobre a adoção de um filho, a adoção de uma criança que necessita ter os seus pais para cuidar deles, para educá-los, para protegê-los, para alimentá-los. Precisam de amor, de carinho. Então precisa de coragem, de fé e de muito amor para se adotar um filho, cuidar de uma criança, conduzi-lo a um futuro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. Texto bíblico básico, Salmos 127, 3 a 5. Depois vamos ver João 1, 13 e depois Efésios 1, 3 a 5. Vamos ver então. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Agora João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Agora Efésios 1, 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então veja que somos filhos por adoção. Nós nascemos aqui no mundo descendentes de Adão. Então não nascemos filhos de Deus, nascemos filhos de Adão. Quando então nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos nessa pregação, então nós nascemos de novo. Ou seja, morremos para o pecado, para a vida velha, para a paternidade de Adão, nascemos de novo para uma vida nova. Agora, em Cristo, nascemos para Deus, nascemos como filhos de Deus agora. Então nós somos o quê? Adotados, porque não somos filhos naturais. Naturalmente nós somos filhos de Adão. Veja lá, quando Adão pecou, que ele teve o seu filho Sete, a Bíblia diz que Sete nasceu à imagem e semelhança de Adão, não de Deus. Adão nasceu à imagem e semelhança de Deus, mas o seu filho não, porque Adão havia pecado. Então a imagem e semelhança de Deus havia sido perdida. Agora, quando nós ouvimos o Evangelho e cremos nesse Evangelho, então o Evangelho fala que Jesus Cristo morreu por nós na cruz e ressuscitou. Se nós ouvindo esta palavra e crermos nessa palavra, então nós morremos para a paternidade de Adão. Morremos para o pecado. Nascemos de novo agora no reino de Deus. Agora estamos em Cristo. Então fomos o quê? Adotados agora. Não somos filhos naturais. Fomos adotados como filhos de Deus em Cristo, sempre em Cristo. O textual está em Romanos 8, 28a, que diz:
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo o que acontece está debaixo da autoridade de Deus, está dentro de um plano de Deus, está dentro de uma permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, juntando todas as coisas que acontecem na nossa vida, tudo vai contribuir para um plano de Deus que é o melhor para nós dentro daquilo que nós fazemos, né? Na maioria das vezes nós não nos submetemos ao plano de Deus, saímos fora, seria como um GPS, né? Saímos fora do caminho correto e o GPS vai dizer, recalculando a rota. Então, Deus vai ali trazendo situações a nós, oportunidades, para que a gente corrija a nossa rota, que é para ir para o céu, viver eternamente com Deus. Então Deus vai fazendo ali tudo o que for necessário para que nós possamos estar para sempre com Ele, para que sejamos salvos e permaneçamos salvos, mesmo que a gente sempre esteja teimando e saindo da rota. A Bíblia diz que a glória dos filhos são seus pais, então a nossa glória é Deus, né? Então Deus é que deve ser sempre glorificado, exaltado, porque Ele tem cuidado de nós. Veja que os filhos que nascem para nós são bênçãos de Deus para nós. São resultado do nosso amor, né, para com o nosso cônjuge e, principalmente, resultado do nosso amor para com Deus. Então, Deus responde nos abençoando. E filhos são bênçãos, bênçãos do Senhor. Devemos desejá-los e devemos cumprir a nossa tarefa de colocar-nos no mundo, mas também cuidarmos deles e educá-los para que eles sirvam ao Senhor. Com certeza, esses filhos, conhecendo a Deus, conhecendo Jesus como Salvador, eles serão bênçãos. Devemos evitar levar os nossos filhos à ira, né? Ou seja, nós devemos nos preocupar com a educação deles, com o bem-estar deles, com a vida religiosa deles, mas nada em exagero ou desproporcional. Sempre dando liberdade a eles e sempre aconselhando para aquilo que é o desejável, aquilo que é o correto. Mas nunca usando o espancamento, né? Nunca usando da força física, nunca usando da coação e muito menos da corrupção. Sempre nos lembrando, o maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. É o menor aqui na terra, que é o maior no reino de Deus. Nossa obrigação é sempre instruir, então, nossos filhos para que eles alcancem a vida eterna. Esse deve ser o nosso objetivo. Então, quando acontece de não termos os filhos naturais, ou seja, os filhos do casal, então nós devemos pensar seriamente em crianças que não têm pais. Veja, crianças que, se crescerem onde estão, crescerão com problemas, muitas vezes de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico e outras coisas mais. Pessoas tristes, né? Pessoas frustradas, pessoas que não vão ser aproveitadas pela sociedade e pessoas que, na maioria das vezes, não alcançam a salvação. Então, quando nós pensamos nessas crianças, nós devemos ter o desejo de trazê-las para o nosso lar e cuidar delas, educá-las, levá-las à salvação, levá-las a ter uma família, ter um lar. Deus fez isso por nós, olhou para nós, e nós não éramos filhos de Deus. Veja bem, estávamos vendidos ao pecado, condenados a morrer e ir para o inferno, depois para o lago de fogo e enxofre, todos nós. Mas Ele olhou para nós com amor, um amor tão grande que deu o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos sermos salvos, nos tornarmos filhos de Deus. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos.
No tópico 1, a adoção é mais do que um processo, é um ato de amor. No tópico 1, subtópico 1, considerações acerca da adoção. No tópico 2, a adoção no Brasil. Tópico 2, subtópico 1, passo a passo para a adoção no Brasil. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico 1, avaliação da equipe interprofissional. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico 2, participação em programa de preparação para a adoção. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico 3, análise do requerimento pela autoridade jurídica. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico 4, busca de uma família para a criança e adolescente. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico 5, o momento de construir novas relações. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico 6, uma nova família. Tópico 3, a adoção é um gesto de amor que transforma vidas. Tópico 3, subtópico 1, como e quando dizer a verdade. Tópico 3, subtópico 2, procure desfazer as diferenças. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos aí estudando essa importantíssima lição, e uma lição que creio que jamais foi estudada, foi vista nas escolas bíblicas dominicais no Brasil. Palavra introdutória. Devido ao número elevado de mães que precisam cuidar de seus filhos sozinhas e à baixa renda de muitas famílias, o número de crianças que precisam ser acolhidas cresce ano a ano. A exclusão social, a pobreza gerada pela falta de emprego, de moradia e de acesso à educação, a gravidez indesejada, inclusive de meninas adolescentes, e a dependência de drogas, são as causas mais comuns de mães abandonarem seus filhos. Não raramente, muitas delas são abandonadas de maneira criminosa, outras são entregues a instituições que têm a responsabilidade de encontrar uma família para delas cuidar. A Igreja do Senhor não pode ser indiferente ou simplesmente virar as costas a este desafio tão urgente. Então vemos, se a Bíblia ensina que deve-se preservar a virgindade até o casamento, o mundo, aí, né, o colégio, o governo, instituições que existem por aí mundanas, tudo ensina ao contrário. Os filmes, as novelas, a internet ensinam ao contrário. Então, quem vai cuidar dos filhos quando vierem? Veja bem, ao invés de ensinar sobre virgindade até o casamento, o que se aprende no colégio? Se recebe no colégio camisinhas para praticar o sexo livremente. Veja bem, então o mundo educa ao contrário do que a palavra de Deus ensina. Então, existem aí os vários problemas, né, de jovens, muito jovens ainda, até crianças, que estão tendo seus filhos, e aí aquele que gerou esse filho não tem a responsabilidade, não tem a condição financeira para cuidar, e aí essas crianças são colocadas aí numa instituição, ou são dadas para alguém, né, ou são até abandonadas. Muitas delas são abandonadas aí ao nascer. Algumas são jogadas dos rios, nos lixos, né? Por incrível que pareça. Muitas jovens não têm condição financeira para cuidar de um filho, mas estão aí se metendo em orgias, né? Estão se metendo aí a bailes funks e tudo quanto é coisa que envolve a prostituição, e depois acabam gerando filhos e não têm condições de cuidar desses filhos. Às vezes nem que sabe quem é o pai. E quando sabem, eles não têm condição de cuidar, de sustentarem, acabam fugindo, acabam muitas vezes dizendo que não é deles, e aí mais uma vida está no mundo e não tem condição de sobreviver se não tiver alguém para cuidar. Pouquíssimos são aqueles que, por um grande amor de Deus derramado em seus corações, querem adotar uma criança. Deveria ter muito mais, né? E aí também, lá nos abrigos, lá nas instituições que recebem essas crianças, as pessoas só querem crianças recém-nascidas, ou então crianças muito lindas. E as outras vão ficando.
e aquelas que são mais velhas não são adotadas. E aí é um problema seríssimo isso, porque essas vidas dificilmente encontram a salvação, dificilmente têm uma vida normal. Então, na igreja, os filhos de Deus devem atentar para esse fato e abrir o coração para Deus, para que possam adotar uma criança, cuidar de uma criança, levar essa criança a ter uma vida em família, ir num lar, né? E conhecer a salvação. Tópico 1. A adoção é mais do que um processo, é um ato de amor. A adoção é um ato de amor que nasce no coração de um casal e se perpetua na vida da família. A base para a adoção está no amor, e o exemplo nos foi dado pelo próprio Deus, que nos adotou como seus filhos, tornando-nos seus herdeiros, como afirma o apóstolo Paulo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e nos predestinou para os filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Efésios 1, 3 a 5. Deus satisfez todas as exigências da lei em favor da humanidade. Ele pagou o preço, Efésios 1, 7, 1 Timóteo 2, 6, e apresentou o documento para comprovar sua vontade de nos adotar e de nos tornar participantes da sua herança, Mateus 19, 29, 1 João 5, 13, Gálatas 4, 7, Romanos 8, 15 e 17. A beleza da adoção está na possibilidade de mudar a história de uma pessoa, assim como Cristo mudou a nossa. Ele nos aceitou mesmo sabendo que somos pecadores e falhos, Romanos 5, 8. Então veja que a base da adoção é sempre o amor. Então esse amor de Deus derramado no nosso coração pode então nos mover em direção a adotar uma criança. Basta que nós estejamos com um coração aberto para Deus, um coração que se apresenta diante de Deus para servir a Deus, fazendo alguma coisa em prol dessas pessoas que necessitam tanto de uma ajuda, de uma orientação, de uma família, de um lar. Então, se Deus nos adotou e nós temos Deus morando em nosso coração, morando em nossa vida, nós somos templo, morada de Deus, então esse amor de Deus está em nós e vai agir através de nós. E uma das ações necessárias é exatamente adotar uma criança. Essas crianças precisam urgentemente de um lar, de uma família. Precisam urgentemente de alguém que os conduza, os oriente, os leve a conhecer Jesus Cristo como Salvador. Então vejamos a possibilidade que nós temos de mudar totalmente a vida da pessoa e o futuro dessa pessoa. Imagine se os casais na igreja que não têm filhos, todos eles de repente despertassem para esse fato, que existem aí milhares de crianças sem pais, que estão à espera de alguém chegar e adotá-las. Veja, diminuiria muito ou até acabaria o número dessas crianças aí que estão nos orfanatos, né? Nas instituições aí que cuidam de crianças abandonadas. Tópico 1, considerações acerca da adoção. A palavra adoção significa ação ou efeito de adotar, de acolher legalmente como filho ou filha. A adoção se traduz como um ato legal em que uma pessoa com a qual não se tem relação consanguínea, na maioria das vezes, é legitimada como filho natural. A origem da prática da adoção deu-se no passado, quando famílias abastadas que não possuíam filhos ou possuíam apenas filhas, desejavam ter um filho do sexo masculino para que a herança continuasse na família. A adoção não deve ser o plano B, motivado pelo impedimento ou dificuldade de conceber filhos biológicos, mas uma escolha madura e consciente de exercer a maturidade e paternidade com amor e compromisso, visando proporcionar ao filho que foi gerado no coração uma família saudável, espiritual, emocional e fisicamente. Nem todos terão como adotar uma criança, mas podem apadrinhá-la,
patrocinando-a em seus estudos, ajudando na criação e com apoio financeiro. Outra forma de demonstrar amor e solidariedade é cuidar de uma criança temporariamente até que ela seja encaminhada para adoção. E isso é possível por meio do programa Família Acolhedora, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Saiba como funciona o programa e você vê o endereço www.familiaacolhedora.org.br. Então veja, o processo de adoção é um processo legal, existe lei para isso, né? Você pode adotar ou você pode também acolher uma criança enquanto ela não é adotada, ao invés de ela ficar numa instituição que muitas vezes está lotada de crianças e às vezes com problemas de toda sorte devido a não ter uma educação correta, não ser orientadas corretamente rumo a Deus. Então elas precisam urgentemente de alguém para retirá-las desse ambiente. Então existe a lei que você pode, então, se você não quer adotar, você pode pelo menos retirar uma criança dessa para ficar na sua casa até ela ser adotada. Você pode, a qualquer momento que desejar, devolver essa criança para a instituição. Então veja que todos podemos ajudar essas crianças. Veja que no passado, as crianças eram adotadas, eram homens, porque às vezes as famílias só tinham filhas e precisavam de um homem na família para herdar aquilo que o pai deixasse, porque a herança era deixada para o filho mais velho. Então, se adotavam homens, crianças, se fossem homens, para herdar a herança depois. Na maioria das vezes, quando existe adoção, também é por algum casal que não consegue ter filhos, né? Não tem condição financeira também para fazer a inseminação, né? Então, usam esse plano de adotar uma criança, porque não consegue ter filhos. Mas existe, então, a possibilidade de se adotar, mesmo você tendo filhos, às vezes os filhos já se casaram, né? Ou então também poder colocar essa criança no seu lar até que ela seja adotada. Isso ajuda muito a criança e ela terá uma base bíblica. Ela conhecerá a igreja, conhecerá Jesus Cristo. Quando ela for adotada, então ela já terá no seu íntimo ali Deus presente, a sua salvação. Então é um grande meio também de evangelização. Então você consulte isso direitinho, veja lá, está aí o site www.familiaacolhedora, emendado aí, .org.br. Entre lá, aí tem tudo explicadinho para você, tem orientações, como fazer, como entrar em contato. Se você deseja fazer isso, faça. É de Deus, você vai ajudar muito uma vida. E com certeza Deus vai abençoar muito a sua vida por causa disso. Tópico 2, a adoção no Brasil. Tópico 2 sobre tópico 1, passo a passo para a adoção no Brasil. O processo de adoção é gratuito e deve ser iniciado na vara de infância e juventude mais próxima da residência do postulante à adoção. A idade mínima para se habilitar à adoção é 18 anos. Independentemente do estado civil, deve ser respeitada a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança ser acolhida. Ao decidir-se pela adoção, é preciso procurar o fórum ou a vara da infância e da juventude da cidade ou região que se reside, a fim de obter informações sobre o processo e quais são as etapas deste. Então veja, para adotar uma criança não é necessário pagar nada. Já começa aí, é muito importante você saber disso. Veja bem, se na sua cidade não tem a vara da infância e adolescência, então você pode procurar diretamente o fórum. Veja só como é fácil. Então você vai lá, procura lá no fórum. Você diz que quer adotar uma criança. A partir de qual idade você pode adotar uma criança? Se você tem 18 anos ou mais, você pode adotar uma criança. Outra coisa importante,
A diferença de idade da criança para você tem que ser aí 16 anos. Então, se a criança tem 2 anos, você tendo 18 anos, olha a diferença, são 16 anos, você pode adotar uma criança até 2 anos. Se você tem 30 anos, então olha só, 30 menos 16, você pode adotar uma criança desde recém-nascida até os 14 anos. Então assim por diante. A diferença tem que dar aí 16 anos. Então se você quer saber informações, você pode entrar no site e também pode procurar o fórum, ou então você procura aí a vara de infância e juventude mais próxima da sua casa. Sempre lembrando, se você não achar, vai ao fórum e lá então você será orientado. Tópico 2, subtópico 1. Subtópico 1, avaliação da equipe interprofissional. Os pretendentes à adoção serão avaliados por uma equipe técnica multidisciplinar do Poder Judiciário. O objetivo é conhecer as motivações e expectativas dos candidatos à adoção, analisar a realidade sociofamiliar, avaliar por meio de uma criteriosa análise se o postulante à adoção pode vir a receber criança e adolescente na condição de filho, identificar qual lugar ela ocupará na dinâmica familiar, bem como orientar os postulantes sobre o processo adotivo. Então, você desejando adotar, você procurando então a autoridade, aí você vai participar ali de um processo de adoção, onde eles analisarão se você tem condição de adotar uma criança. Então, veja só, se você quer adotar uma criança, então você precisa ter uma condição de sustentar, evidente, essa criança. A responsabilidade de levar essa criança ao colégio, quando tiver a idade própria para isso, né? Você ter um equilíbrio aí familiar, né? Se você tem uma família, se você não tem aí problemas, né, de violência, de alguma coisa assim, porque isso pode impedir o processo de caminhar e dar certo. Então, uma família, qualquer família hoje cristã pode adotar uma criança. Qualquer casal cristão tem condição tranquila aí de adotar uma criança. Basta ter amor no coração, desejo de dar uma família para essa criança, de colocar essa família como realmente um filho que vai ser, né? Aí, legalmente. Veja, Jesus é filho de José, legalmente. Então ele é adotado por José, porque ele não é filho natural de José. Ele é filho de Maria, porém não de José. Veja só. Então ele foi adotado por José. Tópico 2, subtópico 1, subtópico 2, participação em programa de preparação para adoção. Requisito legal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para quem busca habilitação no cadastro da adoção. O programa pretende oferecer aos postulantes o efetivo conhecimento sobre a adoção, tanto do ponto de vista jurídico quanto psicossocial, fornecer informações que possam ajudar os postulantes a decidirem com mais segurança sobre a adoção, preparar os pretendentes para superar possíveis dificuldades que possam haver durante a convivência inicial com a criança e adolescente, orientar e estimular a adoção interracial de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde e de grupos de irmãos. Então veja que você vai participar de um curso onde você receberá ali informações de como se comportar com a adoção. Você pode, por exemplo, escolher uma criança que tem um problema físico. Você pode escolher uma criança que, por exemplo, se você é um casal que tem a cor branca, pode escolher cuidar de uma criança que tem cor negra, não tem problema nenhum. E você estará demonstrando maior amor ainda, né? Então, existem várias situações e você que vai escolher qual a criança que você quer adotar. Ninguém vai escolher para você. Você vai olhar ali e vai escolher qual eu quero adotar, que tipo de criança eu quero adotar. Então, você vai poder livremente escolher.
e você será orientado em tudo, quais os problemas que vai enfrentar. Por exemplo, vai haver um dia que você, lá no futuro, né, seria bom se você dissesse, olha, nós somos seus pais adotivos, né? Então, lá no futuro pode ser necessário, mas você só vai fazer se quiser também. Lembrando que essa criança, se você adotar, é seu filho legítimo, legalmente seu filho, assim como Jesus é legalmente filho de José. Tópico 2, subtópico 1, subtópico 3, análise do requerimento pela autoridade judiciária. A partir do estudo psicossocial, da certidão de participação em programa de preparação para adoção e do parecer do Ministério Público, o juiz proferirá sua decisão, deferindo ou não o pedido de habilitação à adoção. Com o deferimento do pedido de habilitação à adoção, os dados do postulante são inseridos no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, observando-se a ordem cronológica da decisão judicial. Então, depois de frequentar, então, esse curso, essas orientações, e então se tomar a decisão de adotar uma criança, agora vai partir para o lado judicial. Então, o juiz vai analisar se o casal ou a pessoa pode realmente adotar uma criança, se está apto a adotar, e então ele vai tomar a decisão sim ou não, se pode ou não adotar uma criança. E a partir então dessa data a pessoa passa a estar na fila de adoção. No tópico 2, subtópico 1, subtópico 4, busca de uma família para criança e adolescente. Quando se busca uma família para uma criança e adolescente, cujo perfil corresponde ao definido pelo postulante, este será contatado pelo Poder Judiciário, respeitando-se a ordem de classificação no cadastro. Será apresentado o histórico de vida da criança ou adolescente ao postulante, e se houver interesse, será permitida a aproximação com ela ou ele. Durante esse estágio de convivência, monitorado pela Justiça e pela equipe técnica, é permitido visitar o abrigo onde ela ou ele mora, dar pequenos passeios para que adotantes e adotados possam conhecer-se melhor. É importante manter os contatos atualizados, pois é por eles que o Judiciário entrará em contato para informar que há crianças ou adolescentes aptos para adoção dentro do perfil do pretendente. O sistema também fará comunicações por e-mail, caso seja cadastrado. Então veja, você colocou lá, eu quero uma criança assim, 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 tal, tal, tal. Então cabelo loiro, branquinho do olho azul. As pessoas, tem gente que quer escolher artista pronto, né? Mas você fale com Deus, pergunte a Deus que tipo de criança eu devo escolher, né? Pense direitinho e veja aí. Então você quer uma criança que tem uma deficiência, por exemplo, né, nas pernas, então você vai ser isso. Eu quero uma criança que não tenha defeito físico. Pronto. Então você está na fila. E assim que aparecer essa criança que você indicou ali, eu quero um moreninho, assim, tal, tal, que tenha por volta de 6 meses, ou então por volta de 3 anos. Então você vai colocar lá no papel, isso vai ser colocado tudinho. Quando aparecer essa criança, às vezes já existe a criança, é claro. Então, aí eles vão chamar você, vão solicitar a sua presença, você vai visitar, olhar a criança, vai poder andar ali pelo jardim com a criança, conhecendo melhor e tal. E você vai tomar a decisão se quer realmente aquela criança ou outra. Se você quer outra, você vai dizer, eu quero outra. Então, é tudo feito da melhor maneira possível, tudo bem estudado, bem realizado direitinho, bem feito direitinho, para dar tudo certo. Ali eles vão apresentar para você o cadastro da criança, ali tem onde nasceu, quando nasceu, quem foi que deixou a criança ali, e quantos anos ela tem, se ela tem algum problema de saúde ou não, tudo vai ser informado para que você possa adotar uma criança do jeito que você quer. Então mantenha sempre ali atualizado o seu cadastro, né, enquanto você espera, para poder eles entrarem em contato com você sempre que aparecer aquela criança que você deseja. Então você vai poder ir lá conhecer, se você deseja aquela, pronto, acabou o processo de procura. Se você conheceu, não gostou,
Aí você volta para a fila até aparecer a criança que você quer, ou adolescente. Tópico 2, subtópico 1, subtópico 5, o momento de construir novas relações. Caso a aproximação tenha sido bem sucedida, o postulante iniciará o estágio de convivência. Nesse momento, a criança ou adolescente passa a morar com a família, sendo acompanhados e orientados pela equipe técnica do Poder Judiciário. Esse período tem prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Então veja, quando você encontrou a criança que você falou, é esta que eu quero adotar, ela vai então morar com você por 90 dias. E aí você ainda tem a oportunidade de, ao findar os 90 dias, dizer que quer ou não. Ou você pode prorrogar também, você não, eu ainda não tenho certeza se é essa criança que eu quero mesmo, então eu quero prorrogar por mais 3 meses. Olha aí, pode ficar por mais 90 dias, para você ver se quer mesmo adotar aquela criança ou não. Então veja, tudo é feito para facilitar a adoção. Então você vai ter muito prazo para saber se realmente quer adotar aquela criança ou não. Tópico 2, subtópico 1, subtópico 6, uma nova família. Contado no dia seguinte, a data do término do estágio de convivência, os pretendentes terão 15 dias para propor a ação de adoção. Caberá ao juiz verificar as condições de adaptação e vinculação socioafetiva da criança e adolescente e de toda a família. Sendo as condições favoráveis, o magistrado profere a sentença de adoção e determina a confecção de novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Nesse momento, a criança ou adolescente passa a ter todos os direitos de um filho. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então, a criança passou lá com você ou 90 dias, ou 6 meses. Você decidiu, então, adotar aquela criança, aí vai haver agora um processo onde essa criança será, então, avaliada e o convívio com você será avaliado e aí vão decidir. Então, é para que eles adotem, então, está decidido que vão adotar. Agora vamos fazer a documentação. Agora essa criança passa a ter o nome da sua família, passa a ser reconhecido como legítimo filho ou filha sua. Se o juiz achar que deve prorrogar mais 120 dias para frente, então ele pode também fazer isso. Mais 4 meses para eles morarem juntos para tomar a decisão certa. Tópico 3. A adoção é um gesto de amor que transforma vidas. Quando se trata da adoção de bebês, muitas vezes os pais adotivos não conhecem a família de origem. Mas se a adoção for realizada depois de a criança passar algum tempo com a família biológica ou em alguma instituição, ela trará consigo a marca da experiência vivida desses espaços. Seu comportamento, seus hábitos e atitudes devem ser trabalhados para a adaptação ao novo lar e a aceitação dos novos pais. Então, adotar uma criança recém-nascida, é claro que é mais fácil, né? Muitas vezes você vai saber nem quem é o pai e a mãe. Agora, essa criança não tem ainda marcas, né, na sua vida, não teve ainda uma criação, não teve ainda uma orientação. Então, é mais fácil. Agora, se já teve, então você vai adaptar essa criança a uma nova realidade, uma nova vida. E é claro, ela vai conhecer agora aí Deus, né? Conhecer agora as coisas de Deus, vai ser orientada para o lado de Deus, de uma conversão, de uma nova vida. Tópico 3 do tópico 1, como e quando dizer a verdade. A adoção de um filho é um processo que envolve toda a família, não somente aquele núcleo onde ele passa a viver. Todos precisam tomar conhecimento da situação. Irmãos, avós, tios, primos, cunhados e até mesmo os parentes mais distantes. Esse momento costuma atemorizar os pais, porque alguém poderá rejeitar a adoção. No entanto, se o filho adotivo, depois de crescido, vier a saber da verdadeira situação, certamente se revoltará por sentir-se traído durante todo o tempo. Sendo assim, é melhor que a notícia seja dada pelos próprios pais. A verdade deve ser dita desde a chegada da criança ao novo lar. É fundamental que a adoção não seja um segredo na família. Na verdade, esse deve ser um assunto tratado pelo casal antes mesmo do casamento, conversado naturalmente pelas famílias e até mesmo incentivado. Em relação à criança, aos poucos os pais devem conversar com ela, levando-a a entender como ela chegou àquele lar e quanto esta escolha foi motivada pelo amor.
Existem livros específicos que visam orientar os pais nesta área. Então veja, quando se adota uma criança, então toda a família deve saber dessa adoção. Porque já pensou, chegar o parente seu na sua casa, acha lá uma criança e vai logo dizer, mas você não é filho deles. A criança ainda estava sendo preparada para receber essa notícia e de repente recebeu essa notícia, pode até se revoltar, porque adotaram, mas não disseram que era adotada, né? Então, deve-se avisar a todos, conversar com todos primeiro, todos os parentes, né? E todos estando de acordo, né? Todos aí serem convencidos que é realmente o desejo desse casal adotar essa criança. E também, o mais rápido possível que puder, essa criança sabendo que é adotada, melhor, para depois não ficar sabendo pela boca de terceiros, né? E ter um impacto de dizer, vocês nunca me contaram, me esconderam, né? Então deve-se saber a hora certa e falar para essa criança. Existem vários livros orientando como fazer isso, como chegar, como dizer para a criança, preparar a criança, para que ela saiba que ela é uma criança adotada. Isso é importante. Tópico 3. O tópico 2, procure desfazer as diferenças. O filho adotivo deve ser tratado do mesmo modo que os filhos biológicos. Ele precisa sentir que é parte, de fato, da família. O trato deve ser dispensado de tal modo que ele se identifique com os costumes, os hábitos e a cultura do novo lar. Os pais devem continuamente infundir-lhe o sentimento de pertencimento, de estar ligado pelos laços do verdadeiro amor e repetir, não somente por palavras, mas principalmente por atitudes, que não existe diferença entre os filhos. Por outro lado, os pais não devem superproteger os filhos adotivos em detrimento dos filhos biológicos, pois essa atitude pode ocasionar conflitos entre eles. Então aqui é o caso de você já ter filhos e adotar ainda outro filho, uma criança. Então tem que ter aí um equilíbrio muito grande dentro do lar para que não haja ciúme por parte de um do outro. Deve-se cuidar de todos de igual maneira, porque a criança adotada é filho legítimo. Agora é legal. Então não pode ser tratado de maneira diferente. Também não pode nem ser tratado como adotivo e deixado de lado, e nem pode ser super protegido porque é adotivo, deixando os filhos naturais de lado. Então tem que ser tudo de igual maneira, para não causar divisão, né? Para não causar problemas na família, de ciúme, de inveja, né? De brigas e coisa mais, de separação da família. Conclusão, em todo o tempo é preciso entender que os filhos, todos eles, são presentes de Deus, Salmo 127, 3a. E Ele nos dá graça, sabedoria e força para vivenciarmos os desafios desta vida, Mateus 28, 20. Afinal, temos a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, Romanos 8, 28. Se você é pai ou mãe, abençoe seus filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, para que eles sejam um canal de bênçãos nessa terra até a volta do Senhor Jesus. Aceitem como pais sua missão de amá-los, instruí-los, discipliná-los e motivá-los. Sejam exemplo para eles em seu viver diário. Que Deus lhes capacite com sabedoria, fé, unção, graça, coragem e autoridade para criá-los em seus caminhos. Então, no mundo complicado que nós estamos vivendo hoje, né? Onde os crentes, a maioria deles, quando se casam agora, pensam que não precisam ter filhos, que podem esperar, deixar para depois, que não é importante ter filhos. Consideram muitas vezes até filhos como empecilhos. Veja só, chegamos a este ponto. Parece que as pessoas leem a Bíblia, ouvem a Bíblia, mas a Bíblia não entra neles de jeito nenhum. Eles não compreendem a palavra de Deus de jeito nenhum. Então a palavra de Deus diz que filhos são bênçãos. Mas a maioria dos crentes hoje, quando se casam, acham que filhos são maldições. Não querem os filhos. Transgridem a palavra de Deus, se comportam contrariamente à palavra de Deus, entram em conflito com a palavra de Deus, e o que é bênção para Deus, para eles é maldição. São rebeldes. Não adianta falar, não adianta insistir, são rebeldes mesmo contra a palavra de Deus,
contra a vontade de Deus. E muitas vezes depois vão querer ter filhos e não vão conseguir ter filhos. É o que acontece muito, mas é muito mesmo. Nós temos orado por vários casais que não conseguiam ter filhos. Aí então, quando eles se arrependem, pedem perdão a Deus, né? Quando agora desejam realmente filhos, aí Deus vem com a sua bênção, sua misericórdia, né? Com a sua graça, seu amor, perdoa e concede a eles filhos. Mas a grande maioria tenta por anos e anos e anos e não consegue ter mais filhos. É o resultado de tanto remédio que tomou para não ter filhos e de tanta coisa que usou para não ter filhos. Então, quem tem seus filhos, ou naturais ou adotivos, ore sempre pelos seus filhos, abençoe sempre os seus filhos e sempre olhe para eles como bênçãos de Deus na sua vida. Quantos casais não se separaram porque tinham filhos? Senão, teriam se separado. Quantas famílias teriam sido destruídas se não tivessem filhos? Então, ore sempre, abençoe seus filhos, cuide dos seus filhos, é sua tarefa que Deus lhe deu nessa terra. Sempre ter filhos e cuidar dos seus filhos e conduzi-los a Deus. Eles serão a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, sabe que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças e enfermidades, morreu por nós na cruz, levando também nossas maldições, tudo que nos era contrário, deu a vida ali em nosso lugar. Nós tínhamos que morrer ali, pois ele morreu em nosso lugar. Mas ele venceu a morte, ele foi justificado em espírito, ele ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Peça perdão a Deus agora pelos seus pecados. Entregue a sua vida totalmente a Deus agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a sua cura, receba o seu milagre agora. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados. Oh, Senhor, ouve agora o pedido de perdão deles. Naquela cruz, Jesus levou o seu pecado, levou tudo de ruim que você tem. E agora, em nome de Jesus, esse fardo sai de você. Esse fardo é lançado naquela cruz. Em nome de Jesus, receba o perdão, receba a misericórdia de Deus, receba a salvação, receba o Espírito Santo agora que vem morar em você. Em nome de Jesus. Você agora é adotado como filho. Em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai em nome de Jesus. Toca sobre essas vidas e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone, 999520454, que é meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente PDF e PowerPoint. Se você deseja nos ajudar, então aí estão as contas da Caixa Econômica, do Bradesco, para o Brasil. Para o Brasil, o nome da minha esposa é Edmaí Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, é meu CPF 331-957-816-20. Envie qualquer quantia para nos ajudar, eu dependo muito da ajuda dos irmãos. Esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça de dar o like e se inscrever em nosso canal. Deus abençoe e a paz do Senhor.